Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa crescer e superabundar em nossas vidas, hoje e sempre, principalmente durante essa nova semana que hoje se inicia, e também se inicia com essa semana uma nova lição. A lição desta semana vamos ver a fé na nova aliança. Essa nova aliança tanto abordada aqui pelo apóstolo Paulo aqui no livro de Hebreus, a nova aliança que traz como toda a sua fundamentação na fé. E o que é a fé? Vamos ver então aqui no verso síntese, Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Se nós analisarmos assim de forma rápida, de forma assim precipitada, uma leitura bem rápida, e se nós ficarmos muito presos, né, à etimologia das palavras, à questão gramatical, a gente pode até achar que há uma certa aqui contradição no texto, né? Porque o texto diz que a fé é um firme fundamento, mas que não pode ver. Não parece uma contradição? O que é um firme fundamento? Um fundamento firme, bem firmado. Por exemplo, a gente pode chamar uma coluna de concreto que está firme numa base de concreto, um alicerce muito bem, né, estruturado. E a gente pode, né, a gente chegar numa coluna bem grossa de concreto e você assim toca com a mão, você vai ver que aquilo ali nem se mexe, aquilo é muito firme, aquilo é muito duro, aquilo é muito sólido, né? Então, quando a gente lê de forma precipitada aqui, dá até a entender assim, tem alguma coisa meio, talvez esteja aqui meio, podia ter usado outra forma de falar, mas a fé é um firme fundamento? Sim, né? Toda a crença e toda a estrutura do reino de Deus, um reino espiritual em Cristo Jesus, está baseado na fé. Todo ser humano aqui neste planeta que ainda, como igreja militante, não viu, não frequentou o reino de Deus, não esteve lá no lugar, né, sentiu, viu as coisas do reino de Deus, ele só pode enxergá-lo pela fé. Enxergá-lo na fé, enxergá-lo na sua imaginação, né? É óbvio que eu não estou falando aqui que é impossível imaginar como será o reino de Deus, não. Não é a mente humana é incapaz de desenhar como é o reino de Deus, não estou dizendo assim. Estou dizendo que é impossível para nós termos acesso a essa realidade, né? Mas pela fé, nós aguardamos um reino que é incomparável, é algo tudo perfeito, coisa que a gente nunca experimentou nesta vida. Nesta vida nós nunca experimentamos nada na natureza perfeito. Tudo na natureza morre, tudo na natureza se renova, né? Mas o reino de Deus não é assim, o que está prometido na palavra. Tudo é eterno, tudo é perene, nada cessa lá, né? Então, quando isso só pode ser visto, isso só pode ser aceito,
talvez, obviamente, não entendido na sua plenitude, mas aceito somente pela fé. Por isso que a fé é o firme fundamento para aqueles que estão vivendo sob o reino de Deus, que estão vivendo para o reino de Deus, né? Uma igreja militante. E a fé, apesar de ela estar na nova aliança, ela não é uma novidade na nova aliança. A fé ela não é nova, né? A fé é algo que existe desde sempre, é algo espiritual que vem de Deus, né? Se alguém não tem fé, peça a Deus que Ele dá abundantemente, disse o apóstolo, né? Então, o texto diz aqui que os antigos alcançaram, né, o testemunho por meio da fé. O testemunho lindíssimo que ecoa até hoje, vindo de Abraão, o pai da fé. Ora, quem é que pode, né, calar o testemunho de Abraão? Que ia sacrificar o seu próprio filho, porque Deus mandou, pela fé, já que Deus não quer a morte de ninguém, né? Deus não quer a morte de nada, quanto mais de pessoas, né? A fé. Então, a fé de Abraão o grande legado, era a grande herança que faz com que exista a sua descendência de fato. A descendência de Abraão, muito abortada aqui por Paulo no livro de Hebreus, não é aquela, por Cristo também, né? Não é aquela que descende da carne, do DNA de Abraão, mas aquela que descende do espírito de Abraão, aonde reside a fé. Porque a fé, ela é espiritual. A fé, ela não é carnal. E aqui no livro de Hebreus, nós temos do capítulo 1 até o capítulo 13, nós temos sempre essa dicotomia, carne versus espírito. Sacerdócio levítico da carne, sacerdócio em Cristo Jesus, né? Do espírito. A escolha pelo espírito, não é pela carne. E o tempo todo nós encontramos essa maravilha sendo abordada aqui no livro de Hebreus, né? Então, meus amados, nós precisamos estar firme, como alguém que está em terra firme. Nossos pés devem estar alicerçados na firmeza de um fundamento inabalável. E o fundamento para nós é a fé. Fé é poder acreditar nas coisas que os nossos olhos ainda não alcançaram, naquilo que as nossas mãos ainda não tocaram. Isso é fé. Eu acreditar que Jesus virá nas nuvens dos céus, com miríades de anjos, à direita do Pai. Eu acreditar nesta verdade quando nunca vi nenhum ser humano voar. Só quem voa é quem tem asa, é pássaros, né? E de repente vai vir lá dos céus, das altitudes, né? Além da atmosfera, vai vir para este planeta. Eu acreditar nisso é algo realmente muito difícil para que esta geração em que nós vivemos possa acreditar. É difícil para até acreditar nesta descrição literal que as escrituras fazem, né? É difícil para eles. Alguns até chegam a dizer que vai vir são alienígenas em naves espaciais, porque na cabeça deles é impossível que um homem possa, assim como Cristo ascendeu ao céu, começou a subir do nada e desapareceu nas nuvens, isso possa acontecer, né? Como era para os dias de Noé. O próprio Cristo falou, né? A vinda, o dia que antecede a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé, né? Pois bem, nos dias de Noé, quando ele dizia que ia chover, o povo não acreditava que ia chover, porque seria um absurdo cair água do céu, algo sólido cair do céu, né? Ou algo líquido, a mesma coisa, algo palpável, porque a água é palpável, né? A gente se toca na água. Então, algo cair do céu como a água era impossível, porque antes disso a água subia da terra, um vapor subia e regava toda a terra. Então, tinha que ter fé. E Noé, mais um dos patriarcas que deixa esse legado para a gente, né? Que é uma pessoa preparada para o reino de Deus, porque está na fé. As pessoas que estão muito presas somente às coisas físicas, os cristãos presos à coisa física, só acreditam naquilo que toca, naquilo que vê, e o cristianismo moderno está pregando muito isso, né? Não estão se preparando para o reino de Deus, cuja base, cujo alicerce, cujo fundamento é a fé.
Vamos continuar, meus amados, vamos para a nossa primeira pergunta da lição desta semana, que estamos estudando o capítulo 11 de Hebreus, e nós temos aqui o seguinte questionamento: como a fé desafia a compreensão desse mundo materialista? Esse mundo materialista é aquilo que nós já comentamos, né? As pessoas tendem a acreditar apenas naquilo que elas podem tocar, naquilo que elas podem ver, naquilo que existe materialmente, não é? Isso nós vemos, né? Inclusive até dentro das pregações das igrejas, sempre a coisa muito material. As pessoas, para pregar alguma coisa, tem que inventar ali uma fogueira santa, uma vara não sei de quê, um feijão, um livro, algo material para poder, né, para o povo tocar, porque ensinando o povo a ser materialista, né? Nós vemos isso muito nas igrejas. Pois bem, Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha quantas informações preciosíssimas há nesse verso. Primeiro é que ele diz que somente pela fé é que nós vamos entender e aceitar, obviamente. É entender e aceitar, porque entender é aceitar, não é? Nesse contexto aqui é. Pela fé nós aceitamos ou entendemos que os mundos foram criados, os mundos no plural, significa dizer que Deus pode ter criado um outro mundo além da Terra? Ou os mundos aqui nesse contexto significa os continentes da Terra? Tanto faz. O Deus poderoso que criou essas inúmeras galáxias pode ter criado vários mundos, vários planetas semelhantes ao planeta Terra, né? Não vamos aqui perder tempo especulando se existem outros mundos igual ao da Terra, outros Adões e outras Evas, né? Não, a Bíblia não cita nada sobre isso, nem vamos perder tempo falando nisso. Vamos concentrar aqui na fé, que é o contexto desta palavra. Então, se nós resumirmos para a nossa realidade, que é apenas o nosso mundo, este mundo, ele foi criado pela palavra de Deus quando não existia uma pedrinha sequer. Não existia um grão de areia, nada existia. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui que tudo que os nossos olhos veem, tudo aquilo que a gente pode tocar, um objeto feito de ferro, né, de qualquer tipo de mineral ou de madeira, ou algo feito de plástico, ou algo, né, do que você pensar, tudo o que os nossos olhos alcançam, a própria nossa roupa que nós estamos vestindo, os acessórios que estão em nosso corpo, um óculos, uma aliança, um relógio, tudo o que nós vemos aparente, nada disso poderia existir se Deus não tivesse criado toda a matéria-prima do nada. Né? Mas quando eu leio o livro de Gênesis, diz assim que no princípio só havia trevas e havia água sobre a face do abismo, né? Pois bem, então o Senhor fez aparecer tudo. A primeira coisa que ele faz aparecer, obviamente obviamente depois da luz, obviamente, aquilo que não existia que vai aparecer é a água, só existia escuridão. Escuridão quer dizer nada, porque na escuridão não há vida, só há vida na luz. Então, quando não existia nada, não existia um meteoro, um pedaço de pedra, para que Deus pudesse principiar a partir de algo sólido, quando não existia nada sólido, nada visto, nada aparente, nada que pudesse tocar. Então foi esse Deus que começou, que disse assim, apareça isso. Apareça toda a matéria-prima relacionada aos 3 reinos conhecidos aqui na Terra, para nós, né? O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Ele mandou que existisse tudo. Tudo aquilo que se fazem os objetos, tudo aquilo que nós entendemos como seres vivos. Tudo aquilo que tem molécula, objeto, tudo aquilo que tem célula, ser vivo. Ele mandou que tudo existisse a partir do nada, porque tudo que existe fisicamente, eu e você, que somos seres que a gente pode tocar nos corpos, né? Porque eu posso tocar no meu corpo, com certeza, e toco no seu corpo quando eu aperto a sua mão, não é mesmo? Tudo que é sólido nunca existiu.
E isso só pode ser aceito por causa da fé. Porque se nós pegarmos a ciência exata, com os maiores cientistas do mundo, né, nos laboratórios, eles vão chegar a dizer, obviamente, que se existe um corpo físico, é porque já existia matéria-prima em algum momento. A matéria-prima ela não surge do nada, ela não explode e aparece, não. A matéria-prima ela surge de algo, de alguma coisa, né? Tem que ter alguma coisa, né? Alguma matéria-prima para que essas coisas possam ocorrer. Mas somente pela fé, porque a ciência está muito presa à coisa física, à matemática, à coisa sólida que se pode tocar. Então a ciência ela só pode, os laboratórios científicos, eles só podem fazer uma pesquisa em cima de coisas sólidas, de coisas materiais, né? Para comprovar qualquer coisa material tem que ter esse princípio. Mas a fé desafia isso. Então, o que está sendo dito aqui para a gente é que se nós não tivermos fé, jamais nós vamos aceitar que há um Deus Todo-Poderoso e que esse Deus Todo-Poderoso fez surgir tudo do nada. Nada existia. Não, mas tem que ter no mínimo água, tem que ter pelo menos a luz do sol para que pudesse existir vida aqui na Terra. Não, do nada. Ele fez surgir tudo. Somente pela fé. Agora imagine só, quando Cristo diz que, olha, se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai dizer àquela montanha, montanha, se descole daí desse chão e se transporte e fique plantado lá no meio do mar. Fique boiando, uma montanha boiar no meio do mar é difícil, né? Fique lá, ela vai lhe obedecer. Se você disser ele estava vendo uma amoreira, né? Se você disser a esta amoreira aqui, amoreira, se descole daqui e se plante lá no meio do mar, fique lá, como uma ilha. Ora, como é que uma amoreira vai viver no mar com água salgada? Ela vai morrer. Mas Cristo falou assim, ela vai ficar lá. Porque, olha, veja só o poder da fé. É um poder semelhante àquele que Deus disse, surja isso, haja luz, e a luz apareceu. Haja isso, e apareceu na hora. Né? Se eu disser que a fé é um produto do Espírito de Deus, eu não estou errado, estou afirmando algo bíblico. E a fé é o maior poder que Deus pode conferir ao ser humano. E a fé, ela só pode chegar a mim através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Está escrito lá em Romanos 10, versículo 17. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta, que diz assim: que obra fez o primeiro mártir para que fosse justificado pela fé? O primeiro mártir da Bíblia, aquele que morreu, né, o primeiro a morrer na Bíblia, morto por alguém, ele deu um testemunho de fé. O que ele fez para destacar a sua fé? Por que o autor do livro de Hebreus vai buscar lá do princípio, começando lá do princípio mesmo, né? Do início de tudo. O que ele vai dizer assim? Ó, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela fé, depois de morto, Abel ainda fala. Olha só, pela fé. O legado da fé de Abel até hoje fala conosco, né? Inclusive, na própria linguagem espiritual, né? Não é à toa que o sangue é o fruto, é um tipo do espírito, né? Quando o Senhor diz, Caim, cadê o teu irmão Abel? Né? Caim responde grosseiramente, né? Sou eu o guardador? Diz, sim, você é o tutor do seu irmão. Porque o sangue do teu irmão me clama. Abel já estava morto. Me clama desde a terra. Uma linguagem, o Senhor está usando ali uma analogia, mostrando para Abel que ele não podia esconder o sangue do irmão. E o sangue do irmão ali, a vida física, estava lá no sangue. E o sangue passa a ser uma tipologia do Espírito, né? Desde lá. Pois bem, então, este legado nunca vai silenciar no coração de Deus,
Deus nunca vai se esquecer de qualquer ser humano que tenha vivido neste planeta, quer seja bom, quer seja mal. Os seus dias não são esquecidos numa mente onisciente, que computa tudo, que sente tudo, né? Pois bem. Então o texto está dizendo aqui que pela fé, foi pela fé, a fé que faltou em Eva, quando discutiu ali, quando ponderou com a serpente. Abel, quando ouviu da boca de Deus, olha, quero um sacrifício, vamos fazer aqui, vamos conjecturar agora, né? Chegou a hora de você e seu irmão Abel e Caim. Caim, você e seu irmão, chegou a hora de vocês trazerem um sacrifício para mim, né? E Abel, pela fé, levou exatamente o sacrifício que havia derramamento de sangue, porque pela fé ele entendia, né, mesmo não sendo muito fácil a morte, né? A morte era algo que eles estavam ainda aprendendo a conviver com ela. E aí ele foi lá, levou o sacrifício. E Caim, que não tinha fé, por não atender a palavra de Deus na íntegra, levou o que ele achava melhor. Caim deu o seu melhor. Só que o melhor que Caim tinha não se harmonizava com a fé. E o melhor que Abel tinha se harmonizava com a fé. Essa é a diferença do homem de Deus e do homem que não é de Deus nesse mundo, né? O homem que não é de Deus, ele dá o seu melhor para a carne, que não é da fé. Ele dá o melhor, ele vai curtir as melhores festas, vai gastar o seu dinheiro na melhor coisa do pecado, né? Naquilo que é segundo a fé, é o pior, mas no mundo dele é o melhor. E aí, o que Abel deu era o melhor para a fé, que se harmonizava no contexto da fé. E aí, o que é que o texto nos diz, de forma bonita aqui, é que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, no contexto da fé, né, do que Caim. A fé de Abel era perfeita relacionado à fé que aquele momento, que aquele instante, que aquele cenário, conforme o pedido específico de Deus, atendia. Mas o de Caim não se harmonizava com a fé. O sacrifício de Caim, nele não havia fé. E essa foi a grande diferença entre o sacrifício de Abel e Caim. É que o de Abel tinha fé, vinha do coração, e o de Caim não. O de Abel, pela fé, estava sendo feito para Deus, mas parece que o de Caim, que não havia fé, estava sendo feito para ele mesmo. Parece que ele estava fazendo um sacrifício para que Deus dissesse assim, Caim, o teu é mais bonito. É como se Caim quisesse que Deus fizesse um sacrifício para ele. Fizesse um louvor a Caim, fizesse um elogio, um reconhecimento. Parece que Caim estava buscando ser adorado por Deus. Algo assim, né? De forma bem absurdamente falando assim, não havia fé. Quando há fé, a gente se joga plenamente na mão daquele a quem a gente confia. Quando não tem fé, a gente só confia na gente e esquece aquele outro. Se eu tenho fé em Deus, eu me jogo de um precipício nas mãos dele. Eu tenho fé nele. Quando eu não tenho fé em Deus, eu não jogo. Mas eu espero que Deus primeiro venha pedir, né? Se apareça para mim, mas eu sou capaz de ajudar Deus e Deus não me ajudar. Quem não tem fé pensa assim. Então, por isso que Abel ofereceu um sacrifício maior, porque ele tinha fé. E ele, Abel, se tornou justo, porque a justificação só é possível pela fé. O homem não se torna justo pelas obras da carne. Se fosse assim, Caim também tinha se tornado justo, né? Então, tudo que eu faço, com a minha força, com a minha inteligência, com a minha sabedoria, com o meu tempo, com as minhas habilidades, com os meus dons, movido pela minha carne, feito pela minha carne, as obras da minha carne, elas não servem para construir o meu edifício espiritual da fé. O que constrói, o que me edifica, obviamente,
são aquilo que está ligado à fé. Existem obras que são da fé? Existe. Abraão só foi oferecer seu filho a obra de andar 3 dias para oferecer seu filho, movido pela fé. Se não tivesse fé, ele não faria aquilo. Então, a obra de Abraão lá, a obra dele não é maior do que a fé. A fé é maior do que a obra. Ele só faz a obra porque tem fé. E é assim que nós vamos encontrar a justificação, porque a justificação não vem do homem. Se a justificação viesse pelas obras, então a obra do homem, né? Não estamos falando aqui das obras, estamos falando da força do homem. Se a justificação viesse pela obra do homem, o homem não precisaria que Cristo morresse por ele. Não precisaria de ajuda, porque ele mesmo resolveu o problema, se justificava, né? Agora, Tiago vai dizer que nós somos justificados pelas obras da fé, ou seja, pela fé. Porque só existe obra porque existe a fé primeiro. E a fé vem de Deus. Olha que coisa linda. Por isso que Abel é justificado, se tornou justo antes de morrer, por causa da sua fé. Hoje, da mesma forma, nós não somos justificados porque somos bonitos, somos teólogos, somos isso ou aquilo outro, porque trabalha 24 horas na igreja, porque faz isso, aquilo, não. Agora, se as obras que eu faço na igreja, para as pessoas, estão sendo oriundas do mandamento da fé, aí sim, com certeza, isso alcança justificação, porque a justificação é pela fé. Abel foi justificado pela fé, e cada um de nós também só seremos justos um dia se tivermos fé. Então a nossa busca, o nosso chão, o nosso alicerce é a fé.